bater um papo com o ex-presidente da Câmara, vereador licenciado em Ilhéus e pré-candidato a prefeito da cidade pelo Solidariedade, doutor Jebson Moraes. Doutor Jebson, doutor Gerbinho, satisfação ter o senhor aqui, tudo bem? Bom dia, Vila. Bom dia a toda a equipe. É satisfação minha estar aqui com vocês, porque a gente ouve vocês todos os dias, né? Obrigado, amigo. E depois do programa a gente ainda ouve os comentários da entrevista, que são comentários inteligentes, né? E a gente percebe a audiência e a importância de estar aqui com vocês. Vamos bater um papo aí agora. Estamos chegando praticamente na reta final do primeiro turno. Essas prévias, eu estou chamando de primeiro turno, e é realmente o primeiro turno, é importante se passar por esse momento para poder tentar chegar lá na frente. Como é que o senhor, nesse momento, depois aí de quase 45 dias, né, praticamente, de campanha, está vendo o cenário para o seu lado? Daqui a pouco a gente fala dos outros. Vila, sinceramente, eu não poderia achar um cenário melhor. Era o que você imaginava chegar agora em julho na posição que você está? Na verdade, está bem melhor do que eu imaginava. Por quê? Porque você sabe tudo que a gente enfrentou para estar até aqui. E a questão da decisão de partido, etc., tivemos que mudar de partido. Acontece que essa mudança ela foi feita de uma forma muito sólida. Então a gente conseguiu montar um partido com 22 candidatos, com uma probabilidade real de fazer 2 vereadores. Isso nos deu uma solidez na campanha, como pré-candidato a prefeito. Então a gente vem avançando na tranquilidade, uma campanha simples, mas uma campanha falando a verdade, mostrando os serviços prestados por onde eu passei, né? Isso fez com que a gente alcançasse uma credibilidade com o eleitor, a gente fidelizasse o nosso eleitor. A gente tem hoje uma parte do eleitorado de Ilhéus que nos acompanha, que nos segue e que vai estar com a gente em qualquer situação. A gente vem avançando muito, vem crescendo muito. No lugar que a gente chega, a gente tem adesões imediatas. Os candidatos a vereadores estão muito fortes. Fizemos uma reunião, não sei se você acompanhou. Acompanhei com o deputado Paulo Magalhães. No Ilhéus Praia Hotel, que foi uma coisa assim extraordinária. Ali a gente não pagou ninguém para ir, a gente não colocou transporte para ninguém. A gente tivemos quase 1.000 pessoas em uma reunião simples, onde o partido mostrou a sua identidade, a sua força nessa disputa e mostrou que está ocupando um espaço e que estamos prontos para participar do pleito. A sua mudança de partido, você não acredita que demorou demais, não? O senhor acabou de falar que foi uma mudança sólida. É verdade, hoje mostra até pela quantidade de candidatos que hoje o senhor tem de pré-candidatos do Solidariedade. Mas aquele período que o senhor permaneceu numa disputa interna do PSD, aquilo não lhe atrapalhou? Não, foi no tempo certo. Como eu estou te falando, está tudo acontecendo de uma forma natural, as coisas estão acontecendo no time correto e foi tudo no tempo certo. Talvez uma mudança antes não teria dado certo como deu. Eu acho que foi tudo no tempo certo, a gente continua com o nosso apoio incondicional do deputado Paulo Magalhães, isso foi demonstrado na reunião, independente do partido. A gente continua com os mesmos ideais, com o mesmo discurso. Acho que o que passou, passou, a gente não pode ficar remoendo o passado, tudo serve de experiência. O importante é a cabeça erguida, é saber que não existiu nada de errado. A política tem essas coisas de espaço, às vezes não tinha mais espaço para Jebson no grupo anterior, e a gente precisa buscar nossos espaços, buscar novos horizontes. Isso foi feito no tempo certo, com a lealdade que sempre tive. Para mim está tudo certo. Tomei conhecimento essa semana que o prefeito Mário andou te procurando. Qual a possibilidade de conversar? Vocês estão, mas qual a possibilidade de você recuar
e apoia o candidato do prefeito Mário ou qualquer um outro. O Jabes, que foi, ele fez uma visita de cortesia à sede do partido. O Valderico também tem lhe cortejado. O PT tem lhe cortejado. Tipo assim, você virou uma noiva linda, maravilhosa, e tá todo mundo querendo. E uma noiva, noivo, né? Sei lá. E uma noiva que no meu histórico, eu não perco a eleição, viu? É bom falar isso. A gente veio com o Valderico, ganhamos a eleição, depois fui candidato, ganhei a eleição, depois fui o mais votado, fui presidente da Câmara, ganhei a reeleição para presidente, e a gente vem com esse histórico aí de vitórias. Então a gente conversa sim, política é a arte de conversar. Não é? Eu não tenho nada pessoal contra o prefeito Mário Alexandre, apenas é notório que não deu mais para continuar no grupo do prefeito, por várias razões, mas isso não impede que a gente sente, converse, bate um papo. Eu acho que Ilhéus está acima de tudo. Eu acho que tudo que precisar ser discutido para o bem de Ilhéus, eu estarei discutindo, estarei conversando, independente dos lados, das posições políticas. A gente precisa dialogar sempre, com a oposição, com a situação, com quem ganhou, com quem perdeu. 6 de outubro, encerra uma eleição, já começa a eleição para deputado. Então a gente tem que ficar atento para isso. Não é? Hoje a gente percebe que uma eleição termina e começa outra. Então, eu falava que essa é a prévia de governador, de deputado. Prévia. Então, independente de resultados, talvez tem situações políticas que perder a eleição não significa uma derrota política. Às vezes, participar de uma eleição, conseguir participar de uma eleição, mostrar sua força política, seu espaço político, você está abrindo caminho para um futuro, né, político mais promissor ainda. A prova é Lula, né? Perdeu a eleição algumas vezes e um dos maiores presidentes que o Brasil já teve. Então, às vezes você dar continuidade a um projeto político, você precisa acumular, né, às vezes, algumas derrotas. Respondendo a minha pergunta, se não respondeu, qual a probabilidade de recuar para apoiar qualquer um desses aí que tá te cortejando? Primeiro, a gente precisa, eu sempre falei isso, né, desde o início. Eu sou pré-candidato a prefeito, a gente vem enfrentando alguns obstáculos que faz parte do processo político em termos de chegar onde você quer. A gente estava acabando de conversar aqui. Às vezes você precisa ganhar um turno para ir para outro turno, você precisa ganhar uma batalha para no final ganhar a guerra, mas a gente tem a prioridade de participar como candidato a prefeito. Acontece que na política você precisa estar disponível a fazer uniões, a fazer, a participar, a apoiar quando você precisa de apoio. Então, se a gente tiver, né, se for necessário, fazer uma frente ampla e participar dessa frente ampla para ganhar a eleição, o Solidariedade estará participando sim. Por isso que a gente vem dialogando com todo mundo, porque se a gente perceber que seria mais viável, seria mais importante para a cidade uma união em torno dos interesses futuros de Ilhéus, nós não vamos criar obstáculo para isso, mas o cenário ainda está muito, pode falar assim, está cheio de interrogações ainda, porque para você perceber, Vila, essa possibilidade real de uma frente que possa efetivamente ganhar a eleição, e o Solidariedade e Gerson Moraes e os candidatos a vereadores do Partido Solidariedade, foi importante para que essa frente ampla consiga ganhar a eleição e ajudar Ilhéus de alguma forma, a gente precisa ter uma certeza. E essa certeza hoje ainda, agora, essa semana, eu acho que ainda é difícil. Porque tem algumas posições políticas que ainda não foram tomadas e definidas. Né? Da mesma forma que você está me fazendo essa pergunta, e eu não tenho a certeza do futuro, a gente não sabe hoje as posições políticas de Júnior, de Jabes, do próprio Bento, né, do próprio PT. São posições políticas ainda incertas e que uma posição política do Solidariedade de Gerson precisa enxergar mais um pouco o que vai acontecer. Tem alguém hoje no cenário que o senhor não está conversando e não tem interesse de conversar? Não, a gente não tem,
nesse momento, direcionamento de A, de B, de C, do candidato de direita e de esquerda. O Solidariedade, ele vem se posicionando em Ilhéus de uma forma muito independente, né? Pelas circunstâncias, a gente sai de um grupo político, a gente monta um grupo político, e esse grupo político a gente monta com identidade nova, mas sem, eu vou lhe dizer assim, ser um determinado posição política carimbada. Então, conversa do PL ao PT. A gente conversa, a gente dialoga com quem tiver também acessível a esse diálogo, né? Às vezes a conversa ela só flui quando as pessoas querem conversar. Então, todos os partidos e todos os candidatos que procuraram e que a gente também procurou e que teve, né, essa sintonia de diálogo, a gente vem dialogando. Eu vou, duas figuras que o senhor conversou, que o senhor teve papo, conversou, e claro que conversou com os outros também, mas o Jabes e o Mário, qual a proposta que o Mário fez para o senhor quando foi conversar? Você vê que Vila a buscar. Eu preciso saber. Na verdade, eu não, quem está nos ouvindo quer saber. Não, tipo assim, Mário não foi lá tomar uma aguinha gelada, tomar um cafezinho. Não existiu propostas determinadas, né? Propostas definidas. Existiu, e você sabe que a gente aqui fala mesmo o que conversou, tanto com o Jabes, quanto com o Mário, tanto com o Júnior, né? A gente, tanto com Adnei Mendonça, com Samuel, o próprio Alisson Mendonça também, eu tive uma conversa com o Alisson em minha casa, tive uma conversa com o Samuel em minha casa, converso com o Adnei, a gente conversa com o Jabes, conversa com o John, conversa com o Cássio, conversa com o Mário, conversei com o Mário, mas a gente conversa sobre política e sobre essa possibilidade de união em um determinado momento político, se for o que nós melhor para nós, melhor para Ilhéus e melhor para uma conjuntura de uma frente que ganha eleição. A gente conversa muito sobre isso, né? Uma conversa muito tranquila, uma conversa que nesse momento ninguém tem certeza ainda de nada, né? A gente não tem aquela certeza absoluta que isso vai acontecer, Então, na verdade, o que a gente conversa é uma possibilidade futura e uma necessidade, possa ser que essa necessidade exista, de uma conversa em que posições, uniões e coligações políticas possam ser feitas. Então, até o momento, então, quem você conversou sobre uma possível junção seria, então, Jabes e Marão? Não, conversei com o Júnior também. Conversei com o Júnior também. Nenhum mais. Uma possível junção. Esse é o questionamento, junção. Não, a gente... Augustão, embora seja uma pessoa que eu admiro muito, muito meu amigo, nós já marcamos alguma conversa, mas não chegamos a conversar diretamente, como conversei com os outros que a gente citou aqui. E os outros candidatos também eu não tive a oportunidade de conversar ainda, né? Então, mais ou menos essa conversa. Agora, uma conversa muito política, uma conversa muito republicana, em termos de muito amadurecida, né? Eu acho que a gente precisa deixar de lado, né, os interesses pessoais, as vaidades, e a gente precisa pensar em Ilhéus como uma cidade maravilhosa, que precisa de uma administração moderna, de uma administração mais acolhedora, independente de quem foi prefeito, de quem não foi prefeito, de quem acertou, de quem errou, a gente precisa acertar. Ilhéus está precisando ser abraçada, sabe, Vila? Eu acho que as grandes obras do governo do Estado, do governo federal, a gente precisa efetivamente perceber que o governo municipal ele precisa estar mais perto da população, sabe? Aquela rua que está cheia de buraco, aquele pedaço do morro que está caindo, né? Aquela estrada que não deixa o ônibus fluir de uma forma natural, aquelas dificuldades que as pessoas sentem no dia a dia. Eu acho que tá faltando isso. Independente dos governos passados, do governo atual, a gente precisa estar junto. Para parar, a gente precisa cuidar um pouco do turismo de Ilhéus, deixar de ficar falando de demagogia e efetivamente explorar
lado empresarial do turismo, que cria emprego, que cria renda. A gente precisa cuidar um pouco do nosso potencial, né, de tecnologia, do nosso polo de informática, atrair mais empresas para aqui, porque gera emprego também. A gente precisa estar discutindo um pouco a nossa cultura do cacau, porque volta aí com preço bom, onde efetivamente a economia nossa é fortalecida. Então a gente precisa discutir o cacau com uma forma muito mais pragmática, objetiva. A gente precisa entender que Ilhéus é uma cidade que precisa de um desenvolvimento sustentável, sabe, Vila? Isso é coisa de que a gente não pode pensar em Ilhéus sem os nossos mangues, sem a nossa Mata Atlântica, sem cuidar do nosso litoral, sem cuidar do nosso Parque da Boa Esperança. Então eu acho que esse governo, assim, com esses detalhes específicos de Ilhéus, com planejamento estratégico... Seu discurso tá massa, seu discurso é muito bom. Eu tô achando você muito passivo de 6 meses para cá. É amadurecimento. É amadurecimento. Eu acho que a gente precisa... A gente se preparou muito para contribuir com a nossa cidade. Sabe aquela coisa de olhar para Ilhéus e dizer assim, a Vila Nova não é só o programa O Tabuleiro. Vila Nova não é só a audiência que ele tem. Vila Nova, ele faz parte da história de Ilhéus. Ele precisa ser respeitado por fazer parte dessa história. Estou dando um exemplo. Sim, compreendo perfeitamente. Mas nós temos outras pessoas, pessoas que estão esquecidas desse processo e que contribuem diariamente para essa cidade ser forte como é, e que o governo precisa enxergar isso. Sabe, é não enxergar só na hora que precisa. Não é você estar aqui fortalecendo o seu programa de audiência maravilhosa e que você lutou para conseguir isso e conseguiu, se estabilizou, só na hora que você precisa da audiência de Vila Nova. A gente precisa olhar Ilhéus como uma cidade que precisa de ser cuidada, porque é um potencial muito grande que nós temos. A gente, não tem dinheiro? Tem dinheiro. Em qualquer lugar que você for administrar tem um princípio da escassez. Não vai ter dinheiro para tudo. Mas quando você tem dinheiro, para fazer um acordo de 20 milhões com a empresa na época de pandemia e paga em dias, por exemplo, quando você tem dinheiro para contratar uma empresa que pagar 50 milhões para reformar prédios públicos e pagou em dias, tem dinheiro. Tem dinheiro. Então, tem dinheiro para que a gente possa fazer a nossa parte como administração municipal. A gente não pode continuar Ilhéus apenas se vangloriando do que o governo do Estado e o governo federal fez. Eu não estou criticando o atual governo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de futuro. Eu estou falando de uma perspectiva futura. A gente precisa mostrar que a nossa cidade não é só a mais bela da Bahia. É uma cidade que tem pessoas maravilhosas, um potencial absurdo. Nós temos a UESC consolidada aí com cursos de até medicina, engenharia. Nós temos aqui em Ilhéus a Faculdade de Ilhéus, uma faculdade que se fortaleceu. Nós temos em Itabuna várias faculdades, nós temos institutos educacionais. A gente precisa trazer, Vila, a nossa educação municipal para esse nível. A gente precisa que os nossos prédios públicos sejam revitalizados, estejam informatizados. A gente não pode estar nessa altura do campeonato, com a estrutura física que nossos alunos têm. A gente precisa capacitar nossos professores. A gente precisa levar o nível da educação básica para que a gente possa efetivamente preparar nossos jovens para o futuro. Então é isso que eu quero discutir na política hoje. A minha vontade na política hoje, como candidato ou fazendo parte de uma frente para ganhar a eleição, é ter essa participação, ter esse discurso. Onde sentar, aonde chegar, aonde for conversar. É sobre isso que eu quero falar. Sobre cuidar de Ilhéus e cuidar do seu povo. Para cuidar de Ilhéus, para cuidar do povo, como é que o senhor pretende cuidar do turismo? O senhor falou de turismo aí. De que forma, de que maneira a gente pode incrementar nosso turismo, fazer com que a cidade possa ter um bom faturamento, ter uma boa receita com o turismo e oferecer um serviço de qualidade? Primeiro, os candidatos falam muito em planejamento. É uma palavra que salva muito candidato, planejamento. Mas você precisa saber primeiro de que forma você vai planejar. Como vai ser esse planejamento que você está dizendo que vai fazer? Porque falar que vai planejar, todo mundo fala. De que forma? Aí vem a questão do planejamento estratégico, é o que você está falando. Qual o planejamento específico para essa área aqui?
Não é um planejamento onde você coloca que o turismo vai ser essencial no seu planejamento. Mas de que forma o turismo, você vai planejar o turismo? Qual a estratégia? Aí é o planejamento estratégico. Ó, o turismo em Ilhéus, Vila, o problema todo do turismo em Ilhéus é que ele nunca foi feito, nunca foi discutido e nunca existiram políticas públicas específicas para o turismo. É o grande problema. Então você precisa primeiro entender que você precisa de uma estrutura física e tecnológica para essa pasta da administração pública. Vou dar um exemplo. Não é concebível você chegar em Ilhéus e você se dirigir a uma Secretaria de Turismo e você não tem noção. Onde é a Secretaria de Turismo de Ilhéus? Onde é? Abre um site aí agora para você, abre um site moderno aí para você ver Ilhéus no mundo todo. Abra um site que você possa estar lá o calendário de entretenimento e de eventos anual de Ilhéus. Abre aí agora, vê se tem. Olha que nós estamos falando de coisas básicas. De coisas básicas que não existem. Então, primeiro, a gente precisa criar uma estrutura física, né? Como se fosse uma prefeitura independente, uma Secretaria de Turismo, com o know-how de uma Secretaria de Turismo, né? Do secretário, que precisa ser uma pessoa altamente qualificada e não precisa buscar de fora. Vamos buscar esse secretário aqui em Ilhéus, que a gente sabe que existe aqui em Ilhéus, e montar uma estrutura pessoal, capacitada, para que se possa discutir turismo em qualquer cidade do Brasil ou do mundo. A gente precisa disso, né? Essa estrutura física, estrutural, material, pessoal, né? Com a capacidade de dialogar e discutir turismo de manhã, de tarde e de noite. Primeiro isso, certo? Depois exigir dessas pessoas capacitadas que foram escolhidas a dedo para montar a secretaria, exigir um planejamento de curto, médio e longo prazo. É necessário ter essa noção administrativa. Vou dizer por quê. Você ganha eleição em outubro, dia 31 tem o quê, Ilhéus? Dia 31 tem o Réveillon. Tem o Réveillon. Tem o Réveillon. Então você precisa, na transição, né, de outubro a dezembro, já discutir o nosso Réveillon. Então você precisa de uma estratégia de curto, médio e longo prazo. De curto prazo, você já tem que discutir Réveillon, Carnaval antecipado. Janeiro também já tem vários eventos. Janeiro, que é férias, que está todo mundo aqui. É a lavagem da escadaria. Tem várias, tem várias. Lavagem de beco, de escadaria, o próprio verão em si está lotado, os hotéis são todos lotados, carnaval antecipado, carnaval oficial, carnaval cultural, aí vem. Então você precisa de um planejamento de curto prazo. Esse planejamento de curto prazo ele vai ser importante. Vamos ter que buscar iniciativa privada para perto. Nós vamos ter que dialogar muito esse curto prazo, porque a gente não pode deixar passar em branco como vem passando. Logo isso. Só que, paralelo a isso, a gente precisa ver o de médio. O de médio, que aí você já pode colocar aí já as festas juninas como de médio prazo. Né? Eu estou falando coisas que você não pode deixar passar no primeiro ano. Ah, porque no primeiro ano eu não fiz nada, porque é meu primeiro ano. Não existe isso. Vamos parar com isso. Isso já foi. Então, esse curto e médio é o primeiro ano. Agora, para os 4 anos de governo, a gente precisa de um calendário oficial. A gente precisa entender que o turismo não é só festa, não é? Que tem a baixa estação, onde você precisa fomentar o turismo ecológico, as feiras, os agronegócios, o turismo educacional, o turismo de saúde. A gente precisa discutir Ilhéus já no cenário em que Ilhéus não tem hoje, não é? Uma amplitude de espaços que a gente possa explorar essas grandes feiras. Então vamos lá? Nosso centro de convenção está sem ar-condicionado, está com uma precariedade estrutural. Você chega lá, você percebe isso. A gente vê que nosso teatro está sem ar-condicionado também, não funciona corretamente. A gente precisa tentar explorar, ou na iniciativa pública ou na privada, mais espaços que possam fomentar esses eventos de congressos, etc. e tal. Outra coisa, a gente precisa trabalhar a parte histórica de Ilhéus, que a gente possa fomentar os guias turísticos, a gente possa fomentar uma vinda para Ilhéus por sua história.
Ilhéus capitania hereditária, Ilhéus dos jesuítas, Ilhéus que tem o Rio de Engenho, que está disputando com o Porto Seguro qual a igreja mais antiga do Brasil. Você sabe disso, se é do Rio de Engenho ou se é de Porto Seguro. A gente precisa fomentar a questão dos tupinambás em Ilhéus, aquela guerra que teve, onde teve a morte de vários índios. Por que é que eu falo isso? Porque esse turismo histórico sustenta Porto Seguro. Porto Seguro tem Jorge Amado, Porto Seguro tem novela, Porto Seguro não tem nada disso, mas é sustentada pelo turismo histórico e que Ilhéus nunca teve essa política pública voltada para isso. Por quê? Porque a gente precisa consolidar Ilhéus como polo turístico nos 12 meses, Vila. A gente não pode só aquecer a economia novembro, dezembro e janeiro e depois ter essa queda que Ilhéus tem na atração de turistas. Então, sim, conclua. Então o turismo tem que ser tratado, o turismo ecológico, né? A gente está em um dos maiores parques de Mata Atlântica em território urbano do mundo. O ilhéense não conhece. 2,5% só conhece. Daí, você acabou de falar, o ilhéense não conhece. Então imagine o mundo. Então a gente precisa esse profissionalismo no turismo para que a gente possa dar uma virada de lado, né? Dar uma virada de chave, como diz a candidata. Eu usava muito essa questão de virada de chave, eu percebi que você ia falar também, mas a turma da... porque se você fala, parece ser direcionado, mas não é, a gente sabe que não é, até porque se fala de virada de chave é 200 anos, então a gente observa isso. Eu tenho observado em relação aos prédios públicos, né, aos prédios culturais, aos prédios históricos aqui em Ilhéus. O que pode ser feito para conservar e manter esses prédios em pé e em pleno funcionamento, com visitação, essas coisas? Eu estava pensando muito nisso essa semana. O que é que eu pretendo de imediato? Eu pretendo revisar de uma forma muito razoável e constitucional o pagamento dos precatórios. E eu pretendo fazer uma redução em média de 2 milhões de reais, da forma que é pago hoje, que é uma redução que no geral não vai prejudicar os credores, mas que essa redução de 2 milhões por mês vai dar uma economia de 24 milhões de reais, sendo que esse dinheiro todo ser revestido nos nossos prédios culturais. Porque é aquilo que eu falei. A gente precisa buscar o dinheiro federal, a gente precisa buscar o dinheiro estadual, que também é necessário, porque você não consegue fazer tudo, mas você tem que ter sua contrapartida. Ter sua contrapartida. Se preocupar, você está se preocupando, você está utilizando os seus recursos para cuidar de Ilhéus. Não é só esperar e passar às vezes 4 anos e deixar um prédio cair. A gente tem que parar com isso, né? Vamos buscar dentro da nossa realidade, mas vamos dar manutenção, vamos deixar pelo menos ele visitável até que o grande projeto chegue. Não pode chegar deixando e acontecer o que está acontecendo no General Osório ali, por exemplo. É um exemplo. Então, e às vezes isso não é culpa do prefeito. Né? O prefeito é o responsável direto. Mas cadê a equipe dele que está trabalhando, que está recebendo salários altos? Mas a culpa é do secretário? Então... A culpa final é do prefeito. Mas o prefeito precisa colocar pessoas capacitadas, né, para que possam efetivamente dar resultado na administração pública. Porque, às vezes, você coloca gente ali que não está nem aí. E outra coisa, é parar com aquela coisa, filha, de que quando você ocupa um cargo público, parece que você vira um rei. Eu, quando fui secretário de Desenvolvimento Econômico, eu praticamente não dormia, porque o óleo chegava de madrugada, eu trabalhava o dia todo, chegava em casa de madrugada todo sujo de óleo, para de manhã já estar trabalhando. Mas era uma obrigação. Você tem que entender que você, na hora que vai ocupar o cargo, você tem a obrigação de trabalhar. Você não vem todo dia aqui de manhã? Porque... Não, mas todo dia vocês estão aqui trabalhando naquele horário, cumprindo horário, porque é um trabalho. Parece que quando chega na administração pública, muda a concepção das pessoas. Não, eu concordo com você que realmente é responsabilidade do secretário, mas ao mesmo tempo também, se ele não faz, o prefeito ele pode não substituir ele. Acaba sendo, no final, do prefeito. Né? Acaba sendo no final do prefeito. Então, cabe ao prefeito, no momento que não está tendo resultado, trocar, reformular. E outra coisa que é importante, eu respondi a da cultura, o que a gente pretende. Eu dei um exemplo
Isso aí vai ser discutido. Mas um exemplo de que você tem que buscar soluções para algumas coisas imediatas na cidade. E nossos prédios, como é que você vai falar de turismo, Vila? Como é que você vai falar de turismo? Como é que você vai atrair os turistas para a cidade em uma política de cultura, de fortalecimento de cultura da história, e você chega no 3 de julho, um prédio daquele cai. Então há uma contradição absurda se você não se preocupar em arrumar sua casa e não deixar que a frente de sua casa caia. Você precisa cuidar, é o que eu estou falando. A cidade precisa de um cuidado, a cidade precisa ser abraçada. Ah, mas avançou aqui. Não estou dizendo que não avançou, estou dizendo que precisamos modificar a forma de administrar, porque Ilhéus está precisando disso. O parque de exposição, a área do parque de exposição tem uma discussão se vende, se não vende, se tem que ser parque, se tem que ser empreendimento imobiliário. Qual é o posicionamento do senhor caso venha a ser prefeito de Ilhéus, ser eleito prefeito de Ilhéus? Totalmente contrário à venda. Foi um posicionamento que eu tive logo no início dessa discussão, porque a gente não pode contradizer o que você defende. Eu, como secretário de Desenvolvimento Econômico, você entrar no meu Instagram, você vai ver eu postando um projeto, que eu, como secretário, junto com minha equipe, nós desenvolvemos esse projeto para o parque. Uma coisa maravilhosa, uma coisa linda. Ainda consegui trazer o secretário de Agricultura para Ilhéus. Ficou encantado com o projeto e se comprometeu, inclusive, viabilizar aquele projeto. Foi quando o tempo de secretaria meu acabou, eu voltei para a Câmara e esse projeto ficou arquivado lá. Uma coisa maravilhosa. Você não pode nunca... nós acabamos de discutir aqui. A gente precisa de espaços que possam efetivamente atrair, receber os nossos turistas. Então, quando você pega um espaço daquele na frente da praia, onde você pode colocar ali um grande auditório, você pode colocar ali um grande local dentro do parque de exposição, de feiras de automóvel, de animais. Então etc. seria parque de exposição, permanece. Permanece. E outra coisa, um parque de exposição na frente do mar é um diferencial que nossa cidade tem. Onde é que você vai hoje fazer uma exposição na frente de uma orla daquela ali, em um local privilegiadíssimo, em um local onde você estaria, onde as pessoas lá em Porto Alegre, lá em Manaus, dizem, não, eu vou para Ilhéus, eu vou para a feira de exposição lá em Ilhéus, na frente da praia. Quer dizer, você só tem isso aqui, aí você vai pegar, olha só, Vila, um parque daquele, vender por 20 milhões. Vender por 20 milhões? Sei lá, por 15, por 10, quero por 9, né? Mas soube que vale 70. Soube que vale 70, querem vender por... Porque, olha só, e por que nós estamos discutindo isso? Porque a questão do parque foi uma coisa tão assim rápida, né? Uma coisa tão assim absurda, que esqueceram de fazer avaliação prévia. A lei manda fazer. Eu não posso alienar o bem público sem uma avaliação prévia. Nem fizeram avaliação prévia. Então, não pode vender se não fez? Não pode. A justiça suspendeu. Ah, tá. Por quê? Nem a avaliação. Porque tá aí, você disse, não. Aí quando eu levantei na sessão, falei, cadê a avaliação prévia? Vocês querem autorização da Câmara, que a gente não sabe nem quanto é que vai vender. A lei. Ah, mas não precisa não. Teve o vereador que levantou, acho que não precisava não. Eu falei, não precisa? Você tem certeza? Cadê? Suspendeu na justiça. Um dos erros. São vários erros que tiveram ali. Mas o que a gente precisa discutir não são os erros. É na verdade, a finalidade. A finalidade daquele espaço é um parque de exposição. A finalidade pública, regulamentada por normas daquele espaço, é um parque de exposição. Para fazer uma alienação de algo público, você precisa desafetar. Olha o nome. Sabe o que é desafetar? Primeiro você precisa iniciar um processo administrativo público para que você consiga e informe a cada ilhéense que aquele parque não vai ser mais parque. Correto? Isso não foi feito. Não houve a desafetação do bem público. A finalidade dele ali não deixou de ser parque. Então você não pode alienar algo que tem uma finalidade específica. Agora, por que não foi feito? Porque se tivesse feito, não ia sair do lugar, porque ninguém ia aceitar, entendeu? Aí já foi logo alienar sem a desafetação. Então, a justiça suspendeu porque é ilegal. Por quê? Porque você não pode
fundamentar uma decisão política sua de alienar o parque pela sua inércia de não ter cuidado do espaço. Quer dizer que você é o culpado e você usa a sua culpa para fundar. Ah, porque tá largado. Mas está largado porque a administração deixou ficar largado. Então, essa justificativa não é justificativa plausível para alienação. Mas ao longo dos anos, aquela área não passou a ter outros interesses, por exemplo, interesses imobiliários. Há 10 anos atrás não tinha a quantidade de prédio que está sendo construído hoje. Então, os prédios foram chegando, a cidade foi crescendo, o apelo imobiliário chegou naquela área. Poderia ter chegado no norte, mas chegou exatamente na zona sul. Para manter um parque daquele, não seria melhor vender a área do parque pelo preço justo? Preço justo. Não estou falando aqui de 5 milhões, 10. Não. Qual é o preço justo? 60 milhões? Torra ele por 60 milhões. Ia ter dinheiro suficiente para fazer um parque em outro canto. Um parque ultra estruturado e ainda sobrar dinheiro para várias outras coisas? É isso. Eu não quero dizer que eu sou dono da verdade. Às vezes fica parecendo e você tem que ter cuidado com o que você passa. Porque às vezes não é isso que você quer passar. Eu estou defendendo o meu entendimento. Pode ser o melhor ou não. Por tudo que você falou, eu entendo que por essa razão também ali deve continuar sendo parque. Porque você, quando vê o boom imobiliário, e você percebe que esse boom imobiliário ele vem aumentando a cada dia, porque se você tiver uma análise ali, você que mora por lá, vai ser tudo, até encostar o açaí ali, já está tudo virando prédio, né? Não, vai chegar no já estão no Cururupi, já estão os espaços todos. Então, quer dizer, aquela área ali, ela se torna essencial para o entretenimento de uma forma de um interesse público maior ainda. Porque não é aquela área específica que vai retirar o desenvolvimento imobiliário dali. Pelo contrário, ela vai valorizar. No momento que você, naquele espaço, possui um equipamento moderno, altamente moderno, entendeu? Altamente diferenciado em termos turísticos, em termos de espaços voltados para exposições, para shows, para teatro, para a cultura de uma forma geral. Até os moradores dali iria valorizar mais os imóveis, Vila, entendeu? Um espaço daquele, do nível que aquele espaço merece. Ia ser uma valorização bem maior do seu apartamento ao lado do que botar mais prédio ali naquele espaçozinho ali. Entendeu? Eu acho que por esse motivo que nós deveríamos valorizar mais aquela área como um interesse público. Porque se você não tiver aquela área especificamente como interesse público, o boom imobiliário vai engolir tudo ali e nós vamos precisar no futuro desse espaço, não vamos ter. Entendeu? Nós não vamos ter. Ali a gente pode fazer essa parceria da iniciativa privada naquela área. Ali nós podemos ter um grande restaurante, entendeu? Mas uma coisa de alto nível. Ali a gente pode ter um espaço cultural administrado por uma empresa, uma parceria público-privada. Ali a gente pode ter uma grande área de exposição, também administrado pela parceria pública-privada. Olha, tantas coisas a gente pode ter ali, de um interesse coletivo, público, valorizando ainda mais a questão imobiliária da área. Doutor Jebson Moraes, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, agradeço e boa sorte aí nessa jornada. Obrigado, Vila, eu que agradeço a vocês, né? Me dá mais uma oportunidade de participar aqui da audiência e a gente sabe a importância da imprensa, né? Eu acho que eu, como presidente da Câmara, eu procurei valorizar bastante a imprensa, independente de qualquer lado, de qualquer... A FM Gabriela, a gente que era de Júnior, candidata a prefeito, a gente era nossa colaboradora, a FM Ilhéus, a FM a Cidade, a Rádio Baiana, os blogs, porque imagine se não existisse a imprensa local forte do jeito que existe, né? As informações que vocês passam para a gente todos os dias. Como é que a gente iria ser informado
questões políticas internas, das questões políticas locais, o pensamento de cada um. Então, o que vocês fazem por Ilhéus, vocês merecem sempre ser lembrados e serem apoiados. Obrigado pela participação. Forte abraço, meu amigo. Bati um papo com o doutor Gerbson Moraes, vereador em Ilhéus, pré-candidato a prefeito pelo Solidariedade. É um apoio. A gente retorna com mais notícias, mais informações aqui no Tabuleiro. Estamos apresentando o Tabuleiro. Jornalismo Verdade. Ilhéus FM, sua rádio conteúdo. Ilhéus FM. Apoio Cultural. Já imaginou ganhar um carro 0 km e mais 30 mil em vales compras? Ilhéus, Cidade da Sorte. A maior campanha de incentivo ao comércio local de todo o sul da Bahia. Realize suas compras numa das lojas participantes. Exija seu cupom e boa sorte. Ilhéus, Cidade da Sorte é uma realização da CDL de Ilhéus, com patrocínio da Prefeitura Municipal, Faculdade de Ilhéus. Ilhéus FM. Viva Ilhéus!